Ok, voltando então, né? Esse aqui é o nosso último bloco da nossa videoaula de Excel e Calc. Então nós vamos finalizar aqui vendo mais funções, fazendo exercícios de Excel e Calc. E eu espero que te ajude aí, né, no seu concurso. E lógico, vai a apostilinha junto do Excel e Calc, pratique, pratique, tá certo? Entre no nosso grupo lá no Facebook, Informática para Gabaritar, faça parte lá, assista nossos aulões, enfim, participe, busque a sua aprovação, ok? Vamos lá então. Propaganda, né? Um pouquinho de merchandising aqui. E aí nós analisamos aqui o seguinte. Olha só como é que ficou aqui. Tá comigo? Tô? Não, pode jogar para cá. Olha só. Então aqui como é que ficou? Venda maior que 210? Não. Venda maior que 210? É. Então eu somo essa comissão. Beleza? Vou tirar essa marcação aqui que vai atrapalhar. Venda maior que 210? Não. Então não somo. Venda maior que 210? É. Então eu somo. 23 com 21,5. Então eu espero que você tenha entendido, tá? O soma-se é importante, já caiu em alguns concursos, cai constantemente, beleza? Então nós temos que conhecer. E aí esse exemplo aqui você tenta refazer em casa, trocando, né, a situação, bota uma outra situação aí, para que você possa fazer. Olha a função, então vamos voltar aqui para o material, e aí nós estávamos aqui, ó, no soma-se, né? Então, você já preencheu aqui o soma-se, beleza? Colocou o resultado, deixa eu voltar lá na planilha. Então, o resultado do segundo soma-se, 17. Lance aqui, não deixa de lançar, tá? Galera, como você tá, você domina o tempo aí. Então, corta aqui para mim rapidinho. O tempo aí está a seu favor, tá? O tempo está a seu favor. Então, se eu estou falando aqui, você para, anota, volta o vídeo se for preciso, tá certo? Não tenha pressa, a pressa aqui, entre aspas, é minha. Também a gente está gravando aqui numa boa, sem pressa, tá ok? Eu não posso ficar falando. Joga para lá, vai, chega, já falei demais ali. Conta-se, conta-se. Quero que você anote aqui onde está passando o cursorzinho aqui, você anote aí por gentileza. Conta, né, a quantidade de células que atendem ao critério estabelecido. Então, por exemplo, meu critério aqui é, vamos anotar aqui, ó. Onde eu tenho aqui é 1, né? Tá vendo a mãozinha balançando aí? É 1 até é 6. Você vai colocar aqui intervalo analisado. Maior que 2 aqui na frente. Você vai colocar aqui, por gentileza, critério para a contagem, tá? Critério para a contagem, beleza? Então, eu quero que você se atente aqui a um detalhe. Eu vou para o Excel. Vem comigo. Cortou para cá. Quero que você se atente a um detalhe. O que essa função faz? Conta. Mas presta atenção no nome dela. Conte.c. Tem que ter esse ponto. Tá? Nós temos várias bancas que são enjoadas com isso aí, com a sintaxe das funções. Elas cobram-se onde é ponto e vírgula, eu posso colocar uma vírgula. Né? Onde não tem ponto, eu posso tirar? Não posso. Tá? Imagina como se fosse uma regra de português. Eu não posso. Porque se eu tirar esse ponto, o Excel ou o Calc, eles não vão conhecer o nome da função. Vai dar aquele nome, jogo da velha, nome, exclamação. Que nome é esse? Que função é essa? Lembra quando eu tirei, por exemplo, o acento lá na função média? Ele desconheceu a função. Ele falou, que função é? Eu não conheço, né? Para que é isso aqui? Faz o quê? Calcula o quê? A média, a soma, hipoteca. Bom, aqui então, galera, no Conte-se, também eu tenho, né? Eu vou destacar para vocês aqui, o critério entre aspas. Então, é condição, tem que estar... Não adianta nem perguntar, pode, não pode tirar. Não pode, vai dar erro. Nesse caso aqui. Ah, Gerson, mas tem uma função que pode. Calma, estou falando aqui. Conte-se, dia 1 até 6. O que eu quero contar? Quantos números são maiores que 2? Vem comigo então. É 1 é maior que 2? É. É 2 é maior que 2? É. É 3? Não. É 4? É. É 5? Não. É 6? É. Então, o que eu faço? Eu somo esses valores? Não. Eu conto. Eu contei 1, eu contei 2, eu contei 3, eu contei 4. Tá? Então, eu contei 4 números que são maiores que 2. Vamos fazer aqui. Vou colocar o resultado para você. Pá, valor 4. Veja, já está na tela aí. Tá? Colocou a resposta aqui, resposta 4. Descemos aqui para a próxima página e eu tenho a função continuum.
Então, no continuum, você vai colocar aí, por gentileza, nesse espaço aqui onde tem na frente, tá? Sempre quando eu falar alguma coisa a respeito da função que ela faz, é na frente aqui onde tem esse nome, onde eu estou passando a mãozinha aqui, ó. Beleza? Então, você vai escrever exatamente aí na frente. Conta a quantidade de células que contém números, tá? Quantidade de células que contém números. Deixa eu apagar essa marcação toda que eu fiz aqui. Pode deixar comigo a imagem aqui, não tem problema. Então, você vai escrever aqui, como eu disse, ó, conta a quantidade de células que contém números. Beleza. Então, qual é a condição para que eu conte a célula, galera? Que ela entre na contagem, que ela tenha números. Então, vem comigo. Conte número, conte ponto num, tá? Tem acento aqui, então é importante isso. De E1 até E6. Pá. Tem número? Tem. Tem número? Tem. Tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resposta, você vai colocar aqui 6. Agora, eu quero que você se atente a um detalhe. Olha só o detalhe que eu quero que você fique atento aí. Vem comigo. Vem comigo. Isso aqui já foi. Continuo. Olha lá, tem acento. E1 até 6. Beleza. Colocou a resposta lá no material, né? Colocou aqui no primeiro, 6. Continuum de E1 até 6. Então, esse é o detalhe que eu quero que você lembre. Joga a imagem para mim aqui, por favor. Ponto e vírgula, deixa eu tirar o cursor do mouse aqui. Ponto e vírgula, galera, é E, né? Ponto e vírgula é E. E1 até 6, então eu já contei. Contei quanto? 6. E o 5 dá quanto? Conte quantas pessoas tem nessa sala aqui, por exemplo, né? Então tem eu e o André, que está ali editando, ali trabalhando ali. Então são quantas pessoas? 2, certo? Então olha só. E1 até E6, 6 números. E o 5 eu somo? Não. Eu conto o 5 como um número, pois ele é um número. Então total 7. Jefferson, qual é a aplicabilidade disso aí? Pode cortar para lá. Nenhuma, tá? Não tem aplicabilidade, a não ser pegar você na prova. Já caiu em prova. Olha lá o resultado, 7, tá? Agora, eu quero saber o seguinte. Se eu pegar no Excel, vamos ver aqui se você abstraiu aquilo que eu falei antes. Pegar no Excel e trocar esse número aí onde está piscando o cursor, né? Esse E5 aí. Se eu pegar o E5 e colocar a palavra verdadeiro. Então, se eu colocar a palavra verdadeiro, qual vai ser o resultado no continuum ali, no primeiro, que deu 6, né? Qual vai ser o resultado? Vamos ver? Verdadeiro. Vai dar quanto? Corta para mim. Vamos ver se você está esperto. É função, tem nome, é fórmula com nome? Tem. Verdadeiro vale 1? Não, é texto. Então, onde deu 6, por exemplo, vai passar a dar 5. Joga para lá. Vamos lá? Dei Enter. Olha lá, ó, deu 5. Então, esse jogo da velha aqui, quando aparece, galera, porque não está cabendo. Ó. Veja que eu puxei um pouquinho, corrigi o problema. E se eu for para o calc? Então, vamos lá. Ó. Veja que eu até tinha deixado o calc de lado aqui, porque estava indo tudo igual até agora, né? Estava indo tudo igual, tudo bonitinho. Então, vem aqui para o continuum, vou usar o continuum de A1 até 6. Vamos lá. Então, aqui, ó, deu 6. Se eu trocar o 2 por verdadeiro aqui, dá 6 ou dá 5? Dá 6, tá certo? Porque lembra que no calc, verdadeiro e falso assumem os seus valores numéricos. Então, tanto verdadeiro quanto falso são números aqui nesse contexto. Tá? Sendo números, então eles vão contar como número lá, beleza? Então, deixa eu desfazer aqui. E aí nós vamos voltar aqui. Cadê você? Cadê você? E aí já colocou a resposta, 6 e 7. Mediana. Aí você vai colocar aí na frente da mediana, onde está a mãozinha aí, você vai escrever aí para mim, por favor. Valor que divide o intervalo em duas partes iguais. Colocou aí? Primeiro passo para calcular a mediana. Eu só quero que você coloque uma observação que esses passos são necessários apenas para um cálculo manual. Então, se ele colocar na prova lá, por exemplo, você vai colocar no primeiro passo aqui, colocar o intervalo em ordem crescente. Isso só é necessário para fazer o cálculo manual. Então, corta para mim. Se ele colocar na prova, o examinador colocar na prova, que para fazer o cálculo da mediana no Excel ou no Calc é necessário, então é obrigatório, digitar o intervalo em ordem crescente, você marca errado. Ok? Beleza? Joga para lá. E aí fica aqui, ó.
Primeiro passo, colocar o intervalo em ordem crescente. Então aqui, como eu disse, o cálculo vai ser feito manualmente. Segundo passo, você vai descobrir simplesmente o valor que divide o intervalo em duas partes, tá? Não tem mistério. Então vamos lá, vamos aqui olhar o intervalo primeiro. Vem comigo, vamos olhar o intervalo aí. Deixa eu apagar essas letras aqui. Não nos interessa, vai ficar atrapalhando aí o visual. Então olha aqui. O intervalo, meu intervalo é de G1 até G5. Você está olhando aí? 4, 3, 1, 5 e 2. Então eu vou lá para o bloco de notas. E ele vai cortar a imagem para mim aqui. E eu já estou escrevendo o intervalo aqui, ó. Quando você me vira aqui, 3, 4, 5. Beleza? Dica: não calcule a média do intervalo. Jefferson, mas às vezes dá certo. Às vezes você pode passar no concurso, mas não é isso que você quer. Não calcule. Em alguns casos realmente dá certo, mas não faça isso, por favor. O que eu vou fazer? Eu tenho 5 números. Eu vou dividir. Pensa que eu estou dividindo um timezinho de futebol. Ó, vão ficar 2 para cá, 2 para cá. Sobrou alguém? Sobrou. Então fui eu, que eu não sei jogar a bola direito. Fiquei sobrando ali, né? Eu vou ser o juiz da partida. Esse cara que sobrou, ele é a minha mediana. Tem uma igual quantidade de valores à sua direita e uma igual quantidade de valores à sua esquerda, né? Menores ou iguais, maiores ou iguais, tanto a direita quanto a esquerda. Mediana. Mas a dúvida que surge imediatamente, Jefferson, isso aí eu captei, ó, pá, legal. Quantidade de números ímpar, né? Ímpares, aliás. O número vai estar no meio, a mediana vai dar de cara. E agora se for par, Jefferson? 1, 2, 3, 4. O que vai acontecer aqui? Vem comigo. Vou dividir. Ó, vão ficar 2 para cá, 2 para lá. É como se eu estivesse dividindo o meu time. A mediana não apareceu, não apareceu? Ela está escondida aqui, ó. Então você vai capturar ela fazendo a média só dos extremos. 2 e 3, 5. Dividido por 2, 2,5. Tá ok? Só dos extremos. Jefferson, se tiver repetição de números. 2, 2, 6 e 8. Então o 2 ali está repetindo, tá? Tá. O que eu vou fazer nesse caso? Vamos lá. Minha preocupação é, pensa, você tem uma empresa e vai contratar 2 irmãos gêmeos. Você paga salário para os 2? Paga. Então, 2 para cá, 2 para cá, tá? Conta o 2 duas vezes. 2 e 6, 8, dividido por 2, 4. Pegou? Beleza. Então, vamos lá. Pode cortar para a tela ali, por favor. E aí, agora eu vou fazer a mediana aqui. Aliás, nós já fizemos, né? Veja, pode cortar aqui para mim, por favor, rapidinho de novo. Olha só, veja aqui que parece que a mediana é 1, que ela está no meio do intervalo, mas aqui eu tenho que considerar que o intervalo está o quê? Fora da ordem. Mas, mesmo estando fora da ordem, perceba que o Excel e o Calc vão me dar a resposta correta. Pode jogar para lá. E aqui atente também ao nome da função. Ó. O nome da função é med, tá? Med, não é mediana e não é de média. Resposta 3. Colocou lá? Mediana, resposta 3. Cálculo da moda, galera. Vamos para a moda. O que está na moda? Moda é aquilo que mais se repete. Só que o nome da função que calcula a moda é modo, tá? Então eu quero ver aquilo que mais se repete. Joga para cá a imagem, por favor. É só olhar no intervalo o número que mais se repete. O 10 só tem uma vez, então não me interessa. O 3 tem 2. Pronto. Achei a moda. Aí, Jefferson, mas o 2 também tem... Ixi, Maria. Então nós estamos aqui diante de uma situação chamada de bimodal. Poderia ser polimodal, ou seja, mais de 2 modas, né? E eu ainda poderia ter uma situação amodal, ou seja, não tem moda, nenhum número se repete, tá ok? Vamos lá então analisar essa situação bimodal. O Excel vai me dar como moda o valor 3. Aí eu pergunto, por que o 3? Vamos lá. Quando eu trocar aqui o 3 e o 2 de posição, eu vou saber. Eu vou saber se é o 3 porque ele é o valor maior dos dois, ou se é porque ele está aparecendo primeiro. Aí eu vou descobrir a lógica do Excel. Vamos lá. 2 e o 3. Passou a ser o 2. Então, qual é a lógica do Excel? Aquele valor que aparece primeiro. Numa situação bimodal, aquele número que se repete igual quantidade de vezes que aparece primeiro. E o Calc, Jefferson, é diferente? É. Então, no Calc, a minha moda vai ser o 2 de cara. Mas por que vai ser o 2? Vamos descobrir agora. Deu 2? Deu. Olha lá. Vou trocar também, colocar o 2 em cima e o 3 embaixo. Galera, lógico que se eu tivesse 3 vezes o número 2, ele seria moda. Continuou sendo 2. Qual é a lógica aqui então do Calc? O Calc, ele considera o menor valor. Já anotou aí? Excel é o que aparece primeiro. Calc é o menor. Beleza?
Função C. Essa aqui é legal, muito legal. Você vai colocar aí para a função C, você vai anotar isso aqui para mim, por gentileza. Ó. Igual C, abre parênteses, teste lógico, ponto e vírgula, verdadeiro, falso, tá? Então você vai anotar isso aqui. Corta para mim aqui, por favor. Teste lógico, eu vou fazer um teste. Se esse teste for verdadeiro, eu faço isso aqui. Se ele for falso, eu faço ou, né, isso aqui. Nunca um e outro. Então isso aqui é, se isso for verdade, então faça isso. Se não, faça isso. Vamos para a prática? Vamos? Vamos entender isso aqui na prática? Vamos lá. Então, cadê você, Excel? Aqui. Se E1 for maior que G4, então vamos colocar aqui esses valores para que eu possa saber. Se E1 for maior que G4, deixa eu descer aqui um pouquinho. Olha aí, pronto. Quem é E1? E1 é 10. Então, se 10 for maior do que G4. Quem é G4? G4, 1, 2, 3, 4. G4 é 5. Então, peraí. 10 é maior que 5? É. Qual é a minha condição verdade? C1 mais A4. Quem é C1? Então, vamos olhar aí no material quem é C1. Olha só. Vou olhar aqui. C1 é 4. Quem é A4? É verdadeiro. Quanto é que dá? C1 mais A4 vai dar 5. 4 mais 1. Não é isso? Deixa eu só conferir os valores, ver se eu não me equivoquei. C1 é 4 e verdadeiro 1. Positivo. Porque aqui é uma função, tá? Sem nome, uma fórmula sem nome aqui dentro, tá? Uma fórmula sem nome. Então esse soma G1 mais até G5 só seria feito se E1 não fosse maior do que 5, tá ok? Então fica a dica para você aí. Só seria feito se ele não fosse maior. Como é maior, então não vai fazer. Quer ver? Vamos botar o resultado aqui, 5, 5. E esse aqui? G2, quem é G2? Então vamos colocar aqui o valor, pode cortar para mim aqui. G2 é 3. 3 é maior do que 4? Ixi, sem chance. 3 não é maior que 4. Essa aqui não é a minha condição verdade, não é verdadeira? A condição verdade é. Então isso aqui não é verdadeiro, isso aqui é falso. Então é falso, é isso aqui, ó, B1 mais C1. Vou olhar o valor de quem é B1 e C1? Não. Por que eu não vou olhar, Jefferson? Porque o resultado vai ser B1 mais C1. Como é? Entendi nada. Calma aí. Olha o que vai aparecer aqui, ó, B1 mais C1, tá? Por quê? Agora eu vou dar um zoom aqui legal para você. Porque B1 mais C1 está entre aspas. Então, toda vez que um cálculo estiver entre aspas, ele vai ser interpretado como um texto. Ah, legal. Jefferson, e quando for um texto? Quando for um texto, ele tem que estar entre aspas. Exceto, pode jogar aqui para mim. Então, quando for um texto na função C, ele tem que estar entre aspas. Exceto, quando for o nome de uma função, a palavra verdadeiro ou a palavra falso, que não precisam estar entre aspas, tá? E aí são exceções. O resto, tudo entre aspas, ok? Então, vamos lá. Jogamos aqui. Agora eu vou abrir aqui a apresentaçãozinha com os exercícios. Vamos lá. Cursinhos. Vídeo aula. Vamos achar aqui Excel e Calc, vídeo aula. Então, aqui as características nós já vimos. E aqui nós começamos pelo exercício 1, né? Legal? Vamos lá. Então, vamos ver o que ele fala aqui. Com base na figura acima apresentada, que mostra uma janela do BR Office Calc, julgue o próximo item para se calcular a média aritmética dos valores contidos nas células A2, B2 e C2, colocando o seu resultado na célula D2. É suficiente clicar sobre a célula D2, então onde eu quero o resultado, digitar igual A2 mais B2 mais C2 dividido por 3, certo? Então, muita gente pensa aqui que só poderia fazer isso aqui usando a função média. Né? Só poderia usar a função média. Não. Lembra que eu falei para vocês? Posso somar, né? Tá entre parênteses, ou seja, primeiro eu vou somar, depois eu vou dividir. Então, a média de A2, B2 e C2. Perfeito. Item correto. Tá? Teclar Enter vai dar o resultado. Ok? Então, pode cortar para lá. Questão 2. Olha o peguinha. Vamos ver como é que você está aqui. Vou dar 2 segundos para você pensar. Pensou? Então, pode cortar para mim. Cortou?
Em uma planilha eletrônica, preenchendo-se qualquer valor numérico nas células B3 e B4, o resultado da fórmula tananana, será sempre NC. Então, peraí. Eu tenho um número qualquer, vamos colocar aqui 2. Vai ser maior do que a soma dele com qualquer outro número? Então, tipo, B4 vale 1. 2 mais 1 vai dar 3. Então, 2 mais 3 é falso. Isso aqui é verdadeiro, não é? Isso aqui é falso. Aqui, 2 mais 3, não. Então, sempre vai dar NC. Pô, já, eu vou ter que fazer 1 trilhão de cálculos para descobrir isso. Colocar números negativos e tal, não sei o que, com vírgula. Não. Não, porque você vai olhar aqui, ó. Ó, o que tem aqui? Vírgula. Teria que ter o quê? Ponto e vírgula. O texto, acabei de falar para vocês, tem que estar entre aspas. Então, você já vai marcar que o item está errado. Ganhou ponto, ganhou tempo. Você olha para o lado e vê lá o seu concorrente fazendo cálculo, pensando, e na verdade não tem que fazer nada disso. Corta para lá. No BR Office Calc 3, ao se digitar a fórmula planilha 2, exclamação A1, mais cifrão A, cifrão 2, na célula A3 da planilha 1, será efetuada a soma do valor constante na célula 1 da planilha 2, com o valor absoluto da célula 2 da planilha 1. Meu Deus do céu, Jefferson. Que vai somar o quê com o quê? Da onde? Deixa eu copiar isso aqui e jogar lá no Calc. Então vamos para o Calc. Vou criar uma nova planilha, Ctrl N. Aqui ele não vai colocar isso aqui. Colocou aqui. Veja que ele já deu erro, vou explicar o porquê desse erro, tá certo? Bom, então vamos tentar entender isso aqui. Quando eu entro em uma planilha, eu abro uma planilha nova, observa aqui embaixo. Eu estou na planilha 1, certo? E ele está falando da planilha 2. O que ele queria fazer aqui? Ele queria pegar o conteúdo de A2 dessa planilha aqui, vamos colocar aqui o valor 10, e somar com o valor de A1, mas A1 de quem? Da planilha 2. Então eu vou lá para a planilha 2 e vou colocar aqui o valor 2. Por que deu errado? Agora você vai ficar bravo. Se você não sabe, você vai ficar bravo, né? Deu errado porque aqui tem uma exclamação. Teria que ter um ponto. A exclamação seria pro Excel. Então olha aí, ó. É isso que ele queria fazer. Tá certo? Eu sei, revolta, né? Vamos embora então. Então o item está errado. Questão 4. Olha o que ele falou ali. Então ele nos deu uma tabelinha e falou o seguinte. Considerando a figura acima que ilustra uma janela do BR Office org, na planilha em questão, as células E3 e F4 serão preenchidas com os valores 7 e 17, respectivamente, após a execução da seguinte sequência de ações. Então eu cliquei na célula E3 e digitei B2 mais C3. Então eu só olho aqui e vejo B2, que se isso aqui estiver errado eu nem continuo. B2 é 1 mais C3, 6 mais 1, 7. Então o primeiro valor deu certo. O primeiro valor deu certo. Bom, vamos lá então. Aí eu vou fazer o quê? Vou clicar novamente na célula E3, clicar o botão, clicar a célula F4 e clicar o botão. Então faltou aí o botão, né? Mas desculpa aí, mas no material tem, tá, galera? No material tem, é porque eu não coloquei aqui no PowerPoint. Mas aqui é o botão copiar e aqui é o botão colar, tá certo? Então desculpa aí, mas é o botão copiar e colar. Isso tá na prova lá. Bom, vamos ver então. Eu vou copiar de E3 e colar em F4. Então lembra lá do início da aula quando nós fizemos? Vamos abrir isso aí então. Vamos lá. Vamos achar aqui. Cadê você? Abrir. Deixa eu voltar aqui. Concursinhos. Vídeo aula. Aqui, pronto. Já tem a tabela pronta. Olha aqui, ó. Então, saca só, galera. B2 mais C3. O que é isso aqui? 7, né? B2 mais C3, 7. Agora eu vou copiar isso aqui de E3, vou pintar aqui, para F4. E aqui eu vou voltar as referências como elas eram. Vou travar. E aí nós vamos fazer isso aqui manualmente. Beleza? Então corta para mim, joga a imagem para cá. Igual. Mudou de que aqui, galera? Mudou de coluna, mudou de linha. Certinho? Tá pequeno aí. Então vamos dar um zoom maior. Beleza. Aí, tenta jogar um pouquinho para cá. Aí, beleza. Então vamos lá. Então mudou, saiu do lugar aqui. Mudou de coluna
mudou de linha. Uma coluna, uma linha, igual B mais 1, C. Né? Mudou de linha. B mais 2 mais 1, 3. C mais 1, D. 3 mais 1, 4. Então vamos lá. C3 mais D4. Quem é C3? C3 é 6. D4 é 11. 6 mais 11, eu vou ter como resultado aqui 17. Então ele falou que E3 ficaria preenchido com 7. B2 mais C3 está certinho. Ó. B2, 1 mais C3, 6, 7. E aqui ficaria 17. Portanto, o item está o quê, galera? Correto. Tá? Viu? Parece difícil, mas não é. Só parece, não é isso? Então vamos embora. Próxima questão. Vamos lá, cadê você? Está aí aqui, item correto. 5. Ao se iniciar uma fórmula no Microsoft Excel com sinal de igual, indica-se que o conteúdo de determinada célula será um cálculo, cujas operações, se houver vários operadores aritméticos, serão resolvidas na seguinte sequência: potenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração, respectivamente. O uso de parênteses pode alterar a sequência de resolução de uma operação. Correto. Perfeito, vimos no início da aula. O uso da alça de preenchimento facilita no Microsoft Excel o preenchimento de uma planilha, a qual, né, poderá ser arrastada para qualquer direção. Acima, abaixo, direita, opa, não pode ir para diagonal. Então, item errado. 6. No aplicativo BROffice Calc 3.0, o valor da célula 2 poderá ser testado utilizando-se a função C. A 2 for maior que 1000, multiplique a 2 vezes 0,15. Se não for maior que 1000, é para multiplicar por 0,05. Se o referido valor for maior que 1000, deverá ser multiplicado por 0,05. Corta para cá. Por 0,05 é a condição o quê? Condição falsa. Teria que ser multiplicado, aqui a condição verdadeira, por 0,15. Pegou? Então, item errado, tá? Não é por 0,05, e sim por 0,15. Corta lá para o slide. 7. Em uma planilha de edição no Calc, se houver um número em uma célula e se a partir dessa célula a alça de preenchimento for levada para as células adjacentes, será automaticamente criada uma sequência numérica. Perfeito. Porque ele está falando de quem? Está falando do Calc. Se fosse no Excel, estaria errado, porque repete o número. Então, nesse caso, correto. Galera, aqui então, ficou a telinha preta rapidinho aí. Chegamos ao fim, tá certo? Dessas videoaulas, desse pacote, encerrando com o Excel. Não sei qual a ordem que você vai assistir, a ordem que você vai assistir. Espero que tenham gostado. Precisando de mim, estou à sua disposição e desejo boa sorte a todos. Até mais.